E aí, turma abençoada, tudo bem com vocês? Vamos resolver questão? A gente fez a nossa matéria de Império Romano e não resolvemos questão, né? Entrou a Páscoa aí, todo mundo se divertiu, comeu chocolate, mas hoje é dia de nós resolvermos os nossos pepinos aqui com a nossa matéria. Beleza, gente? Vamos lá, vamos partir para a questão. Questão número 1. Imperador conhecido como suposto responsável por colocar fogo em Roma. Quem lembra? Nós falamos na nossa aula. O camarada que botou fogo em Roma porque não quiseram ceder um espaço para ele poder construir um anfiteatro e depois ele vai colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos e vai se levantar como um grande perseguidor desses povos religiosos, digamos assim. Vamos lá. Letra A, Calígula. Letra B, Carácala. Letra C, Vespasiano. Letra D, Nero. Letra E, Alexandre Severo. Você que estudou, você que assistiu a aula, você sabe que é a letra D, Nero. Ele foi o cara que mandou tocar fogo em Roma e ficou lá no seu palácio tocando harpa e aos risos, né? Beleza. Questão número 2, gente. Qual das alternativas abaixo corresponde ao imperador que não governou Roma na fase imperial? Gente, não tem como saber quais foram todos os imperadores de Roma, mas quem não governou é fácil de a gente identificar nessa questão aqui. Olha só, letra A, Calígula, letra B, Tibério, letra C, Marco Antônio, letra D, Otávio Augusto, letra E, Tarquínio o Soberbo. Gente, Tarquínio o Soberbo, vê se você consegue acender uma luzinha aí na sua mente. Tarquínio o Soberbo, ele é do período de monarquia, ele não é do período de império, gente. Ele foi o primeiro rei etrusco a governar Roma e o último rei de Roma. Lembra disso? Tarquínio Soberbo, ele vai ser expulso junto com os etruscos do território romano. Então, Tarquínio Soberbo é a resposta que está errada aqui. Então, é a nossa letra E que vai ser a nossa questão correta aqui. Porque a questão está pedindo para a gente dizer quem não governou Roma no período de império. Então, foi Tarquínio Soberbo, letra E. Próxima questão. Religião que surgiu uma região marginal do Império Romano e que acabou sendo reconhecida como oficial do Império no século IV depois de Cristo. Vamos lá. A, islamismo. B, cristianismo. C, paganismo. D, budismo. E, zoroastrismo. Gente, muito fácil. Qual religião que vai se tornar oficial do Império Romano no século IV, em 395 depois de Cristo? Isso instituído no Teodósio, no êxodo de Tessalônica. Quase que eu perdi aqui de memória, que era Teodósio. Mas, enfim, essa religião é o cristianismo, que vai se tornar oficial no Império Romano no século IV, no ano de 395, por Teodósio. Beleza? Então, a letra B é a nossa questão. Próxima questão. O período conhecido como Pax Romana foi marcado por uma série de realizações que se estenderam por mais de 200 anos. São características desse período, exceto, então, o que não é característica do período de Pax Romana. Foi inaugurado pelo imperador Otávio Augusto, que promoveu uma série de reformas de grande impacto social. Sim, Pax Romana é Otávio Augusto, o primeiro imperador. B. As principais cidades do império foram modernizadas com estradas, teatros, edifícios públicos, arquedutos e fontes. Sim, e eu até coloquei a foto de uma pavimentação romana na telinha da nossa última aula de Império Romano. Letra C. Expansão territorial, anexando povos que eram convertidos em cidadãos romanos, o que diminuiu o uso da escravidão. Isso aqui até faz parte do Império Romano, mas não faz parte da Pax Romana. E o comando da nossa questão, gente, é a Pax Romana, então já matamos. Letra C é a questão que está errada, tá? E é essa que o comando da questão está pedindo. Então, letra C é a nossa questão aqui, ó. Pode marcar aí. Crescimento com letra D. Crescimento econômico e expansão do comércio com a padronização de uma única moeda para todo o império. Sim, foi padronizado uma única império. E tinha a cara lá do imperador, Otávio Augusto, lá na moeda. Letra E. Posicionamento de tropas romanas em locais estratégicos como as fronteiras do império. Sim, eles fecharam as fronteiras do império para que não houvesse invasão bárbara nesse período. Beleza? Questão 4, gente. Durante o período romano, um dos imperadores mais bem-sucedidos da história romana foi Otávio, que governou de 27 a 14 DC, de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Durante seu governo, o Senado manteve privilégios. Obras públicas foram espalhadas pelo território romano. Tropas foram posicionadas em locais estratégicos e a fidelidade das províncias foi garantida.
Esse foi um período conhecido por sua relativa paz e prosperidade. Preste atenção, paz e prosperidade. Chamado, letra A, Res Gestae, letra B, Pax Romana, letra C, Mare Nostrum, letra D, Comitatus, letra E, nenhuma das alternativas. Gente, muito fácil. Paz e prosperidade, estamos falando de Pax Romana, letra B, tá? Letra B é a nossa questão aqui, Pax Romana. Última questão aqui pra gente, última questãozinha pra gente fechar com chave de ouro. A crise do mundo romano e a transição para a Idade Média, ó, quais foram as características, o que a gente tem de acontecimento na crise do Império Romano do Ocidente e a transição para a Idade Média? Lembrando que o Império Romano do Ocidente vai cair em 476 d.C., tá? Vamos lá. Letra A. Foram decorrentes do fortalecimento do cristianismo, que a partir do século III tornou-se a religião oficial do Império Romano. Século III, gente. Ano de 395, Edito de Tessalônica, assinado por Teodósio. 395 é século IV, não é século III. Então, já mata essa daqui. Tá errada, letra A. B. Tiveram entre suas características a diminuição do ingresso de mão de obra escrava e o processo de ruralização. Diminuição da mão de obra escrava, porque Roma deixa de aumentar território, de expandir território. Com isso, ele não traz povos de outras cidades para dentro do seu território. Com isso, também não tem mão de obra escrava. Vai faltar escravo, Roma vai começar a cair. Eu falei disso na nossa aula. E outra coisa aqui também, ó, que a questão vai levantar, processo de ruralização. Os povos começam a sair da cidade e ir para o campo porque está tendo invasão bárbara. E se está tendo invasão bárbara, todo mundo começa a fugir porque não quer morrer. Beleza, gente? Então a gente já sabe aqui, ó, que a letra B é a nossa questão certa. Pode marcar xizinho aí. As próximas aqui não são, ó, levaram ao fortalecimento das instituições públicas romanas e ao desenvolvimento de atividades mercantes no Mediterrâneo. Não, nada a ver. Não tem fortalecimento de nada. Pelo contrário, está caindo tudo. O povo está fugindo da cidade porque não tem fortalecimento de nada, tá? Letra E, foram particularmente catastróficas na parte oriental do mundo romano, pela proximidade geográfica com os povos romanos. Não, o Oriente ele vai permanecer por mais um século. Lembra que eu falei de Constantinopla? O Império Romano do Ocidente vai cair e Constantinopla, né, vai sobreviver ainda aí, o Império Romano do Oriente vai sobreviver por mais um século, tá, gente? Então, matamos tudo aqui, ó. A nossa última questão é a letra B que tá certa, tá? Beijos, abraços, estudem, meditem nessas questões, porque elas podem te levar a muito sucesso nas provas que você for fazer. Um abraço do seu professor, ótima semana, fique com Deus.